Bom dia. Hoje são 18 de junho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui comentar um pouco sobre a situação atual do Brasil no mundo da política. Quem acompanha meus vídeos há muitos anos sabe muito bem que não trabalho com política, não gosto de fazer vídeos sobre política. Só que a questão aqui agora envolve aí o poder judiciário, a justiça. E aí eu me manifesto. Não sou petista, não sou comunista, não sou socialista. Eu aprovo o sistema capitalista. Então não sou socialista, não sou comunista. Não votei em Haddad, não votei em Jair Bolsonaro. Certinho? Que isso fique bem claro. Muito bem. Sexta-feira, gente. Sexta-feira começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca do inquérito das fake news, notícias falsas, notícias criminosas, que são veiculadas pelas redes sociais por eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Então começou no Supremo Tribunal Federal, sexta-feira passada, o julgamento sobre esse inquérito. Um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal arguindo a inconstitucionalidade do inquérito das fake news. Só que o julgamento começou sexta-feira e continuou ontem, quarta-feira, a partir das 14 horas. E até agora o placar é de 8-0. 8 ministros votaram até agora do Supremo sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade do inquérito das fake news. Entendeu? Muito bem. E hoje, quinta-feira, hoje a partir das 14 horas, recomeçará aí o julgamento, com mais 3 ministros que irão votar hoje sobre a constitucionalidade do inquérito das fake news. Entendeu? O ministro que votará hoje, os ministros, o Marco Aurélio, Celso de Mello e o presidente, o Toffoli. Hoje, a partir das 14 horas. Assista lá. Muito bem, gente. Então, o problema, o que é? Eu estou aqui, eu defendo a permanência do Jair Bolsonaro como presidente, entendeu? Não desejo o impeachment dele, mas a situação está muito feia para ele. Repito, vivemos hoje problemas sérios aqui no Brasil. Essa pandemia chamada coronavírus, um problema aí econômico, causando além de mortes aí, a cada dia morrem no Brasil, a cada dia mais de 1.000 pessoas morrendo no Brasil a cada dia. Anteontem morreram 1.300 pessoas, ontem morreram 1.209. Hoje, daqui a pouco vai sair um novo dado, com certeza mais de 1.000 pessoas morrendo aí a cada dia no Brasil. Então o coronavírus está trazendo um problema, não só um problema aí de morte de seres humanos, como também um problema sério na economia brasileira. O Brasil está a perigo, falando economicamente. Então vem mais um problema aí, esse problema sério envolvendo o Jair Bolsonaro. Repito, não desejo o impeachment dele. Desejo que ele continue como presidente, mas que ele crie juízo, que ele se arrependa de tudo que fez até agora, peça desculpas à sociedade brasileira e peça desculpas aos membros do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Não estou aqui torcendo pelo impeachment do Jair Bolsonaro, que ele crie juízo, apenas isso, para que a coisa se normalize. O que é isso, gente? O inquérito das fake news. Desde ano passado começou isso aí.
inúmeros crimes são praticados por pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. Deputados federais, deputados estaduais, alguns, alguns blogueiros e também empresários por trás disso, lançando via redes sociais, lançando absurdos sobre o regime democrático brasileiro, agredindo a democracia brasileira, crimes cometidos, ameaças, injúria, difamação, calúnia e também crimes íncitos na Lei de Segurança Nacional. Então, deputados federais favoráveis a Jair Bolsonaro, empresários e blogueiros, um grupo aí, por meio de redes sociais, cometendo crimes graves contra a ordem democrática brasileira. E você vê o procedimento do presidente, é uma coisa que ninguém acredita. O presidente, em vez de dar apoio ao Supremo Tribunal Federal, por meio desse inquérito que está apurando práticas criminais, em vez disso, o presidente Jair Bolsonaro fica com raiva dessas medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news, entendeu? Ele fica raivoso com o Supremo Tribunal Federal, que está cumprindo sua missão. Onde houver crime, a lei deverá estar ali para combater os criminosos. Então você vê que por meio das redes sociais, você vê crimes de ameaça a ministros do Supremo Tribunal Federal. No julgamento aí que estou acompanhando, você vê ali muitos relatos que estão nos autos do inquérito. Por exemplo, uma advogada que mora na região sul, por meio do Facebook, disse que desejaria que as filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal fossem estupradas, que os ministros e juízes fossem assassinados aí a tiros. Veja bem, gente, tudo isso propagado aí por meio de redes sociais. Então você vê facilmente que essas pessoas são eleitoras de Jair Bolsonaro. Elas não percebem aí a gravidade da situação. E grave mais ainda para o presidente Jair Bolsonaro. Porque, repito, ele nada diz sobre esses crimes que são aí praticados pelas redes sociais. Ele fica calado e fica aborrecido pelo fato de os ministros do Supremo Tribunal Federal estarem atuando aí junto a esse inquérito das fake news. Um presidente da República que fica aborrecido por causa de uma ação, por causa de investigação acerca de crimes, apenas para não ferir alguns de seus eleitores, isso, gente, é uma coisa séria. O Jair Bolsonaro, lamentavelmente, caminha para o fim de seu governo. Ele deve mudar de pensamento, deve pedir desculpas à sociedade brasileira, inúmeras vítimas aí da Covid-19, e pedir desculpas aí por não ter se manifestado contra crimes que são praticados aí dia a dia por meio das redes sociais. Repito, crimes de ameaça, calúnia, difamação, injúria, crimes contra a Lei de Segurança Nacional, etc. O Jair Bolsonaro fica calado para não ofender essas pessoas aí que, repito, fazem uso das redes sociais para cometer inúmeros crimes. Não existe liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe quando você começa a ofender, a praticar crimes contra qualquer pessoa. Não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como qualquer direito, não é um direito absoluto, é relativo.
Existe aquele ditado popular que diz assim: o meu direito vai até onde começa o direito dos outros. E aí cessa o meu direito. Então, todos no Brasil, todos são livres para se expressarem por via oral ou por via escrita. Todos são livres. Só que há limites. Tanto é verdade que existem crimes nas leis que são cometidos não por meio de revólveres, facas, madeiras, pedras, etc. Mas existem crimes que são cometidos por meio da fala, por meio do discurso, por meio dos textos, entendeu? Então você fazendo uso da liberdade de expressão, você pode cometer vários erros. E aí a liberdade de expressão fica, esse direito fica anulado, porque você ofendeu outras pessoas por meio da palavra. Então liberdade de expressão não é você caluniar uma pessoa. Quando você calunia uma pessoa, você perdeu o direito à liberdade de expressão. Quando você difama uma pessoa, você perdeu o direito à liberdade de expressão. Quando você injuria uma pessoa, você perdeu o direito à liberdade de expressão. Entendeu? Então, o perigo é esse, gente. O perigo é esse. Deputados federais, deputados estaduais, blogueiros, financiados por empresários, todos aí, esse grupo, se unindo para propagarem crimes, notícias falsas e notícias criminosas, tentando manchar a reputação do sistema democrático brasileiro, a reputação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pregando a extinção do Supremo Tribunal Federal e também a extinção do Congresso Nacional. Isso, gente, é um absurdo. E, lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro não toma atitude alguma. Em vez de combater crimes, em vez de criticar criminosos, ele passa a fazer cara feia diante das medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal desse inquérito das fake news, entendeu? Esse é o absurdo. Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro está caminhando para o seu impeachment e a culpa é dele. E a culpa será dele, lamentavelmente. Veja uma coisa. Quando você prega a extinção do Supremo Tribunal Federal, você prega a extinção do Congresso Nacional, isso aí, gente, é uma propaganda contra a democracia e a favor da ditadura. Não existe coisa pior, gente, do que a ditadura. Falta a liberdade de expressão. Em regimes ditatoriais, você não tem a liberdade de expressão. É uma coisa triste a ditadura. Deixar o comando de um país apenas com um poder, o poder executivo do ditador, isso aí é o fim de tudo. É o fim de tudo. É importante aí, é importante a presença dos três poderes, porque aí é o sistema de pesos e contrapesos, um sistema de freios. Então, é importante numa democracia esses três poderes, executivo, judiciário e legislativo, porque aí há o sistema de pesos e contrapesos. Quando fica apenas um poder, o poder executivo, do presidente, do ditador, aí tudo desaba. É o fim de tudo. Porque aí, qualquer decreto que o ditador faz, aí esse decreto vai ser tornado em prática, colocado em prática, mesmo que agrida direitos de cidadãos. E ninguém pode fazer nada, porque o ditador se sente acima das leis, entendeu? Veja um exemplo agora recente. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado, ao Congresso, ao Senado, uma medida provisória em que estava dito que nessa época de pandemia, o ministro da Educação poderia ali escolher os reitores das universidades federais.
Isso aí foi encaminhado pelo Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. O presidente do Congresso, de imediato, devolveu essa medida para o Jair Bolsonaro, alegando que a medida era inconstitucional, que o Congresso, que o Senado não iria sujar sua imagem com uma medida flagrantemente inconstitucional, entendeu? Então, essa medida provisória que voltou para o Jair Bolsonaro, se não houvesse o Congresso Nacional, gente, fosse apenas o Poder Executivo, apenas o Jair Bolsonaro, essa medida aí dele teria sido colocada em prática. Então você vê que os poderes, eles delimitam poderes de outros poderes, entendeu? Então essa medida provisória era totalmente inconstitucional, contra a Constituição, e foi negada pelo Senado Federal aqui em Brasília. Entendeu? Se não houvesse o Senado, o Congresso, o Jair Bolsonaro teria colocado em prática essa medida provisória. Então você vê que é um poder freando aí arbitrariedades de outro poder. Então é importante que haja numa democracia poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Do contrário, acabou-se tudo, gente. A liberdade. Não pode, um presidente da República não pode sozinho, sem freios, fazer o que ele quer. Porque isso aí é altamente prejudicial a todo o povo. Entendeu? É prejudicial a todo o povo. Então, ditadura, jamais. A democracia é a coisa mais importante do mundo. Então você vê que o Jair Bolsonaro, ele deveria criticar esses crimes que são praticados por seus admiradores, por meio de redes sociais. Ele deveria criticar isso aí, mas ele não o faz para não deixar tristes esses aí, seus torcedores. Isso é lamentável. É o fim do Brasil, gente. A imagem do Brasil lá fora é a pior possível. Com essa desobediência do presidente Jair Bolsonaro diante da democracia instalada no Brasil, diante das decisões do Supremo Tribunal Federal e aí da presença também do Congresso Nacional, entendeu? Então ditadura jamais é um atraso para o Brasil. Não se fala em ditadura. Você vê que o Jair Bolsonaro, o presidente, fica dizendo também que essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news, que essas decisões são arbitrárias. Nunca, nunca, em inquérito você apura crimes, apura ocorrência de crimes nos inquéritos. E aí vem buscas e apreensões. Isso em qualquer inquérito. Então o que o Supremo Tribunal faz é de acordo com as leis, de acordo com a Constituição. Não existe liberdade de expressão quando você calunia, quando você difama, quando você injuria, quando você ameaça filhas de ministros aí do Supremo ameaçadas, juízes e ministros ameaçados de morte. Isso é um absurdo, gente. Isso é igual a terrorismo. Isso é igual a terrorismo. Então veja bem o que eu estou dizendo aqui. Não estou defendendo aí o impeachment do Jair Bolsonaro. Nunca. Eu quero que ele continue, até porque impeachment é mais um problema aí, num país em que já estamos com tantos problemas, coronavírus e essa crise econômica aí, o comércio ainda praticamente parado. Então, o que eu estou torcendo aqui é para que ele continue como presidente do Brasil. Só que tem que mudar o posicionamento dele. Ele tem que elogiar as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse inquérito aí das fake news. Pouco importando se vai deixar descontentes aí deputados federais, alguns blogueiros e empresários aí que estão alimentando essa organização criminosa. Então veja hoje, mais uma vez, hoje termina o julgamento. Faltam apenas 3 ministros para julgarem a matéria. Hoje a partir das 14 horas, 2 horas da tarde.
Assista lá e você vai ver o que é a realidade aí no Brasil, lamentavelmente. Então é isso aí, gente. Para terminar e para deixar bem claro aqui, você vê que são esses grupos aí pregando terrorismo, praticando esses crimes por vias de redes sociais, você vê que esses grupos são os que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Você não vê aí nas redes sociais grupos de outros partidos políticos contra o Bolsonaro, pregando aí contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional. Quem está pregando a favor de fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional são esses aí, esses grupelhos admiradores do Jair Bolsonaro, o que é um absurdo, Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.